Na escuridão silenciosa, onde as verdades mais grosseiras permanecem enterradas, há um eco persistente que ressoa ao longo dos séculos. Um sussurro que queima como gelo em pele nua. Aquele vazio nítido que você sente quando tudo o que você pensava ser verdadeira começa a desmoronar. Aquele tremor que nasce quando a realidade ocorre sem véus, sem conforto, sem piedade. Você sente agora? É a sensação de que tudo o que eles ensinaram sobre como o mundo funciona tem sido uma cortina de fumaça elaborada, um conto de fadas projetado para manter, ludócil, para que você nunca acorde do sonho coletivo. Vou lhe dizer diretamente, sem ornamentos, sem mentiras doces. O que você está prestes a descobrir reconfigurará para sempre a maneira como você perceberá cada interação humana. Seu pai não te ensinou, seus professores não ousaram. E a maioria dos homens irá ao túmulo completamente cego para essa verdade. Isso não é uma motivação superficial, não é um pensamento positivo. É o conhecimento proibido transmitido ao longo de séculos, escondido por trás das cortinas educacionais, religião e falsa moralidade. Mais de 500 anos atrás, um homem chamado Nicolás Maquiavel escreveu as verdades mais perigosas já documentadas sobre a natureza humana. Tão perigoso que a Igreja Católica proibiu seu livro, tão real que cada líder mundial moderno o estuda em particular enquanto finge publicamente que é antiético. Mas isso não é teoria. Este é o manual operacional de como as pessoas realmente funcionam. Não como queremos que eles funcionem, não como eles dizem que funcionam, mas como eles realmente operam por trás da máscara. Você não aprendeu isso porque a sociedade programou você para não fazer. Eles nos condicionaram a acreditar que a compreensão do poder o torna mal, que o pensamento estratégico é a manipulação e que ver a realidade claramente o torna cínico. Mas a ignorância não é virtude, é uma responsabilidade. E vou torná-lo cínico, poderoso e inabalável. Porque quando você vê a verdade, você se torna perigoso da melhor maneira possível. Aqui está a primeira verdade. As pessoas não são racionais, são emocionais. O mito de que os humanos buscam logicamente o melhor para eles é uma das maiores mentiras já contadas. As pessoas evitam a dor e buscam conforto. Esse é o algoritmo real. Maquiavel escreveu: os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos. Todos podem ver, poucos podem sentir. Em outras palavras, as pessoas decidem com base na aparência, não na substância. E você vê todos os dias. Seu amigo que pede conselhos, mas os ignora porque é difícil de continuar. Seu trabalhador que reclama é quebrado, mas compre café caro todas as manhãs. A mulher que diz que quer um homem gentil, mas sempre termina que a trata como uma opção. As pessoas não procuram a verdade, pesquise validação emocional. Então é isso que significa para você. A lógica não ganha pessoas, as emoções fazem. Não tente argumentar que alguém veja as coisas à sua maneira. Curto, algo que os faz se sentirem melhores consigo mesmos. Isso é influência. Isso é persuasão. Você quer liderar as pessoas? Não diga o que está bem. Faça com que sintam que escolher o seu lado é quem eles querem ser. A maioria dos homens desperdiça a respiração usando fatos nas discussões. Alfas. Entende que a emoção é a linguagem da influência. O homem que pode fazer com que os outros sintam o que ele quer sentir sempre controlam a sala, independentemente de quem tem os dados. Essa é a primeira mudança. Pare de jogar xadrez com fatos e começa a brincar com a ressonância emocional. E sim, o manipulador soa para aqueles que ainda vivem no conto da justiça de fadas. Mas isso não é manipulação. É eficaz. Agora, vamos falar sobre lealdade. Eles provavelmente o criaram para acreditar que a lealdade é sagrada. Lealdade a seus amigos, lealdade à sua empresa, lealdade à sua esposa, o que é um sinal de honra. Mas é isso que Maquiavel ensinou. Como o amor e o medo dificilmente podem existir juntos, se precisarmos escolher, é muito mais seguro ser temido do que amado. Essa linha atinge forte porque expõe a verdade. A lealdade cega não é força, é ingenuidade. E ingenuidade é a fraqueza esperando para ser explorada. Aquele amigo que só liga quando precisa de algo. A empresa que diz que você é uma família até o próximo corte. Aquela mulher que mantém você em espera enquanto explora outras opções.
Nada disso é lealdade. É uso unilateral. E continuar oferecendo sua lealdade sem reciprocidade não é nobre, é absurdo. Os homens reais entendem isso. A lealdade não é uma configuração padrão, é uma recompensa por respeito consistente e troca de valor. Seja generoso com sua lealdade, mas na época se torna unilateral. Retire-o sem hesitar, porque um homem que dá e dá, sem receber nada em troca, não é um herói, é um passo. E você não nasceu para ser pisoteado. Inspire a lealdade sendo valiosa e com princípios, não necessitados e complacentes. Deixe as pessoas sentirem o custo de perdê-lo. Deixe-os ver que sua presença não é devido. Você ganha. Os homens mais bem-sucedidos que você conhece não são cegamente leais. Eles são seletivamente leais. E isso não é implacável, é inteligente. Não se trata de trair os outros, mas de se recusar a se trair. Agora pense na sua reputação, o que te ensinou. Provavelmente, sendo amado, é importante que as pessoas pensem que você é agradável, que você deve evitar conflitos e ser complacente. Mas Maquiavel sabia mais. Todo mundo vê o que você parece ser, poucos experimentam o que você realmente é. A reputação não é ser amada, é ser respeitado. E o respeito tem muito pouco a ver com ser agradável. Existe essa mentira moderna de que a autenticidade significa revelar tudo, que se as pessoas simplesmente verem o verdadeiro você, elas entenderiam. Mas isso não é poder, é uma exposição. A autenticidade estratégica é o que importa. Você escolhe o que as pessoas veem. Você gerencia a percepção não sendo falsa, mas é intencional. Porque na interação humana, a percepção é realidade. Você quer ser visto como competente? Pare de reclamar dos problemas e apresenta soluções. Você quer ser visto como valioso? Você nem sempre está disponível. A escassez gera demanda. Você quer ser visto como poderoso? Pare de explicar às pessoas que não têm impacto no seu caminho. Mistério, consistência e vulnerabilidade limitada. Essa é a fórmula. É assim que as lendas são criadas. Homens com pessoas controladas são magnéticas porque as pessoas não podem decifrá-las completamente. E essa tensão cria gravidade. Eles provavelmente também ensinaram você a evitar conflitos, ficar pacíficos, se dar bem, não fazer ondas. Mas esse tipo de mentalidade é uma configuração de derrota. Maquiavel disse claramente: a guerra não pode ser evitada, só pode ser adiada para a vantagem de outros. O conflito não é uma questão de saber se isso acontecerá, mas quando. E o homem que não está preparado já está perdendo. A vida não é neutra. Sempre há alguém tentando substituí-lo, superar ou explorar sua hesitação. Nos negócios, alguém quer sua posição. Nos relacionamentos, alguém quer sua atenção. Na dinâmica social, alguém está pressionando para ver até onde pode ir. Não ande procurando brigas, mas nunca surpreenda quando alguém o encontrar. Seja o homem que treinou em paz para a guerra. Esse é o homem que ninguém quer tentar. Esse é o homem que as pessoas respeitam instintivamente, mesmo que não entendam o porquê. O homem que está silenciosamente preparado é frequentemente quem nunca precisa provar isso. Fique pronto. Crie seu valor quando ninguém estiver olhando. Desenvolva suas habilidades quando não houver concorrência. Economize dinheiro quando você é rico. Fique mais forte quando a vida for fácil. Seja um leão com a mente de uma raposa. O leão se protege fortemente. A raposa está protegida com astúcia. Um vê armadilhas, outro assusta os lobos. Você deve ser ambos. É assim que você para de ser vítima e começa a se tornar uma presença. Mas aqui está a mentira de que a maioria dos homens ainda está acorrentada. Eu só sei gentil e as pessoas vão te amar. Foi isso que eles disseram a eles enquanto cresciam. Seja bom, seja útil, não mexa o navio. E talvez, apenas talvez, alguém o aprecie por isso. Mas aqui está a verdade que Maquiavel entendeu. E vai doer. Ser amigável e ser bom não é o mesmo. Um busca a aprovação, o outro busca a verdade. É fácil, amigável, é passivo. Kind está evitando o desconforto, ou seja, quando você deve dizer não. É silêncio quando deve haver confronto. É agradar os outros à custa de seus próprios padrões. Mas a bondade é fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando é impopular, mesmo quando significa ficar sozinho.
Você quer saber por que as mulheres dizem que querem um garoto gentil, mas constantemente acabam com quem as desafia, os ignora, às vezes até falta de respeito? É porque em sua biologia, eles confundem bondade com fraqueza. Eles confundem a segurança com a segurança. E em segundo plano, eles anseiam por força, sem submissão. Um garoto gentil será dobrado para evitar conflitos. Andará sobre cascas de ovos esperando para serem amadas. Um bom homem falará verdades desconfortáveis, manterá limites, arriscará ser incompreendido porque seus princípios são mais importantes do que ser amados. E aqui está a conclusão. As pessoas não respeitam aqueles que buscam aprovação. Respeitam aqueles que exigem isso sem implorar. Veja todos os homens verdadeiramente poderosos da história. CEOs, presidentes, guerreiros, campeões. Eles eram gentis, não da maneira mais definida. Eles não eram felpudos ou pusilânimes. Mas eles também não eram cruéis. Eles eram justos, firmes, focados. Eles não toleraram sem sentido e não temia a rejeição. Eles viveram de acordo com seu código, não de acordo com a opinião pública. E é por isso que eles foram seguidos. Você pode ser amigável sem ser complacente. Você pode ser compassivo sem ser fraco. Há imensa força na quietude, em dominação silenciosa, dizendo menos e significado mais. Maquiavel escreveu: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca terá vítimas. O que isso significa? Que a maioria das pessoas é guiada pelo que tem na frente delas. Eles não veem os padrões. Eles não questionam motivos. Eles obedecem aos impulsos. Eles se tornam presas fáceis para quem entende. Mas você não. Porque agora você vê a linguagem oculta por trás das palavras. Você vê comportamento, não declarações. Padrões, não promessas. Aquela garota que afirma valorizar a honestidade, mas esconde seu telefone. Aquele chefe que o elogia, mas nunca o promove. Aquele amigo que é leal até você dizer não. As pessoas são reveladas em ação, não em intenção. A maioria simplesmente não quer aceitá-lo. E é aqui que ocorre a mudança. Depois de realmente começar a observar a realidade, não como você gostaria de ser, você quer poder. Não do tipo barulhento e dos gabaritos, mas de poder silencioso e estratégico. O tipo que não precisa de validação porque se move com certeza. Você para de perseguir e começa a atrair. Você para de perguntar e começa a decidir. A partir de agora, você opera por um novo código. Um que não depende da aprovação social ou de cavalheiros desatualizados. Quem entende que a percepção é uma arma, a lealdade é condicional, as emoções impulsionam o comportamento e o conflito é inevitável. E agora você está armado. Esse conhecimento não o torna cruel, o torna preparado, o torna deliberado. E o mais importante, faz de você um homem que vê o que os outros têm muito medo de olhar. Há uma razão pela qual as massas aprendem histórias de fadas e trivialidades, porque os homens previsíveis são fáceis de controlar. Eles fazem as pazes, eles obedecem, eles se desculpam por sua masculinidade, eles neutralizam sua ambição em nome da aceitação, e eles nunca percebem que vivem acorrentados. Mas um homem que pensa estrategicamente, que vê claramente, que o homem é uma ameaça a qualquer sistema construído sobre obediência. É por isso que Maquiavel foi temido. É por isso que seu livro foi proibido. Porque ele não apenas ensinou poder, mas expôs a ilusão usada para controlar as pessoas. Então você quer ser respeitado? Aprenda a não dizer sem culpa. Você quer ser valioso? Pare de oferecer você de graça. Você quer ser desejado? Eu conheço estranho. Você quer ser lembrado? Fale menos. Mover com precisão. E nunca forneça atenção. A maior arma que você já terá é o autocontrole. Não é dinheiro, nem charme, força bruta, mas a capacidade de governar seus próprios impulsos em um mundo viciado em indulgência. Enquanto outros reagem, você responde. Enquanto outros perseguem, você atrai. Enquanto outros obedecem, você escolhe. Você verá. A maioria das pessoas vive de forma reativa. São bolas emocionais de pinball, estímulos saltitantes em estímulo. Eles reagem ao drama. Eles compartilham demais. Eles entram em pânico.
Eles anseiam por conforto imediato. É por isso que eles são tão fáceis de ler, manipular, prever. Mas você não. Porque quando você se domina, você se torna ilegível. E em um mundo viciado em atenção e validação, o mistério é poder. Há uma razão pela qual homens poderosos não compartilham excessivamente. Há uma razão pela qual eles não publicam cada pensamento, todo movimento, todo sentimento. Porque o controle sobre suas palavras é controle sobre sua imagem. E sua imagem é a porta de entrada para sua influência. Fale quando for valioso. Agir quando necessário. Revele apenas o que melhora sua posição. Isso não significa estar frio. Significa ser calculado, estratégico. Significa pensar em termos de resultados em vez de emoções. Cada movimento se torna um pedaço de xadrez, não um lançamento de dados. Cada conversa é uma oportunidade para posicioná-lo com clareza e força. Isso não é manipulação, é domínio. O mundo já está jogando este jogo. A maioria não sabe. Eles estão sendo jogados. Eles estão seguindo scripts escritos por mercadorias, algoritmos e crenças herdadas. E enquanto isso, eles se perguntam por que a vida parece fraudada. Porque é. Mas você não precisa ser um peão. Você não precisa continuar vivendo com um curativo. Depois de reconhecer os padrões, como as pessoas pensam, o que elas respondem, o que impulsiona suas decisões, você começa a escrever suas próprias regras. Passivo para passas de ativos, controlado para ter controle. Esta transformação não o deixará mais alto. Isso o tornará mais silencioso, mais focado, mais preciso. Porque quando você entende a verdadeira mecânica do poder, você para de perder tempo demonstrando pessoas que nunca estão ouvindo. Você para de ganhar argumentos. Você para de precisar ser amado. Você é simplesmente sólido, encontrado ADO, imóvel. E quando isso acontece, as pessoas começam a reagir de maneira diferente em relação a você. Eles se inclinam quando você fala. Eles duvidam antes de perder o respeito. Eles se perguntam o que você está pensando. Você não busca mais a aprovação. Exige respeito. Não através da força, mas através da presença, através da energia, através da reputação. E essa reputação não é algo que você suplica. É algo que você molda através da ação, através da consistência, dizendo que não diz mais do que você diz que sim. Você se torna conhecido não pelo que diz, mas pela forma como se move. E quando as pessoas não podem prever você, elas começam a respeitá-lo. Não há necessidade de tentar o seu valor quando sua aura fala primeiro. É isso que Maquiavel sabia. É isso que toda mente estratégica sempre soube. A influência não é gritar, é sobre moldar a percepção. Não se trata de ser barulhento, é ser sentido. Você não pode fingir isso. Você vence com disciplina, clareza e visão. Não reagir a cada insulto, não respondendo a cada desafio, não buscando todas as oportunidades. Você aprende a esperar, observar, se mover quando isso o beneficiar e fugir quando não o fizer. Porque no final, o homem mais poderoso da sala não é o mais alto. Ele é quem precisa tentar absolutamente qualquer coisa. Esse tipo de presença não procura ser algo que você não é. É de saber exatamente quem você é e nega que você comprometa isso para qualquer um. Quando você é baseado em sua identidade, quando seus valores não são negociáveis, você se torna imóvel. As pessoas sentem isso. Eles podem não entender conscientemente, mas reconhecem. Eles respondem a isso porque a confiança é silenciosa e a insegurança é barulhenta. O mundo tem homens suficientes implorando para serem amados. Homens suficientes suavizam suas bordas para serem mais aceitáveis. Homens suficientes se dando em troca de validação temporária. O que ele não tem, o que ele precisa desesperadamente, são homens que se recusam a jogar esse jogo. Homens que são amigáveis, mas não complacentes. Homens abertos, mas não vulneráveis à manipulação. Homens que veem o campo de batalha pelo que é e escolhem suas batalhas com precisão. E é aí que tudo volta ao círculo completo. Eles lhe disseram que a vida é justa. Que, se você for bom, será recompensado. Que se você trabalha duro, as pessoas notarão. Que se você ama puramente, você será amado de volta. Mas Maquiavel
destruiu as ilusões séculos atrás. A vida não recompensa a bondade, a estratégia recompensa. O mundo não segue a justiça, o poder continua. E o poder nem sempre é barulhento ou impressionante. Às vezes, é a certeza silenciosa de um homem que conhece seu próprio valor e não permite que o mundo volte. O poder é escolher seus padrões e se apegar a eles, mesmo quando custa. Especialmente quando isso custa. Está se afastando de qualquer coisa que não funcione para o seu propósito. Está se sentindo confortável apenas porque você aprendeu que a solidão é melhor do que vender pedaços de sua alma apenas para serem aceitos. Esse é o tipo de homem que exige lealdade. Não aquele que agrada a todos, mas aquele que vive alinhado sem piedade. E quando você faz isso, algo incrível acontece. As pessoas respeitam você. Você nem sempre concorda com você. Eles podem desafiá-lo, mas nunca questionarão se você estiver falando sério. Porque a maioria dos homens se dobra sob pressão. A maioria dos homens se desculpa por ocupar espaço. A maioria dos homens prefere se sentir confortável do que respeitar. Mas você não. Porque agora você entende que o conforto é o inimigo da grandeza. Essa paz sem força é apenas o silêncio antes da tempestade. Agora você vê que o mundo não é neutro, que sempre há alguém observando, avaliando e se posicionando. Esse comportamento humano não é aleatório. É programado, emocional, estratégico. E quando você se domina, começa a dominar o jogo. Você para de reagir à vida e começa a se mover com o design. Essa é a chave. O controle sobre os outros começa com o controle sobre si mesmo, porque a verdade é que todo mundo está jogando um jogo, mesmo aqueles que não fingem. Aqueles que dizem, eu só quero ser eu mesmo, eles geralmente são os mais controlados por outros. Aqueles que afirmam que não se importam com a influência, geralmente são os mais desesperados para se encaixar. Mas agora, você não precisa fingir porque vê, entende. Você não está mais jogando damas em um mundo construído com xadrez. Isso não faz você manipulador. Isso o torna preparado, estratégico, consciente. O tipo de homem que não é movido por cada tentação, que não é quebrado por cada perda, não é definido pela opinião pública. Você superou isso. Você não precisa mais buscar o poder. Você se tornou ele, não em dominação, mas em consciência. Não no controle dos outros, mas no controle de si mesmo. É isso que a verdadeira masculinidade parece. Força com direção, visão com disciplina, fogo com controle. Não se trata de ser temido em uma caricatureca. É sobre ser respeito, ou de uma maneira que as pessoas sentem em seus ossos. Quando você entra em uma sala, sua presença muda de energia. Não porque você a exigiu, mas porque ganhou. Você fala menos, mas suas palavras cortam mais profundamente. Você não presta atenção, mas isso o encontra de qualquer maneira. Você não é barulhento, mas está inconfundivelmente lá. Isso é o que eles nunca lhe disseram. É por isso que tantos homens se sentem perdidos. Eles os ensinaram a suprimir seu poder, a desconfiar de seus instintos, a sentir vergonha de querer controle sobre suas vidas. Mas Maquiavel não escreveu para os fracos. Ele não escreveu para o complacente. Ele escreveu para quem se atreve a ver. Aqueles que ousam questionar, aqueles que ousam liderar. E agora você é um deles. Você entende agora que as pessoas não são racionais, são emocionais. Essa lealdade sem reciprocidade é fraqueza, que a reputação é sua arma mais nítida. Essa guerra não é algo que você evita, é algo para o qual você se prepara. Quão gentil não é ser bom, e ser bom não está sendo fraco. Você entende que força e bondade não são opostas, eles são irmãos. Esse poder não é mau, é neutro. A maneira como você o usa define você. Você lhe deu um presente que a maioria dos homens nunca receberá. Clareza. Clareza sobre a natureza humana. Clareza sobre você. Clareza sobre o jogo que sempre é jogado sob a superfície. E com essa clareza a responsabilidade vem. Porque agora você não pode fingir. Você não pode mais agir como se não verá o que está acontecendo. Você não pode mais viver como homem adormecido. Você despertou. E isso significa que suas escolhas têm mais peso. Agora seu silêncio dirá mais. Sua presença afetará mais. Suas decisões influenciarão mais. Esse é o ônus do conhecimento e também de seu poder. Porque a partir deste momento, você nunca mais será invisível.
Você nunca será passivo novamente. Você nunca será ignorado novamente. Eles lhe disseram que era melhor ser amado, mas agora você entende que é melhor ser temido se você não puder. Não tema através da intimidação, mas o medo através da consequência, durante o início, através da força. O tipo de medo que diz às pessoas: não brinque comigo, não sou manipulado, não é usado. Esse tipo de medo é respeito. E o respeito é a moeda da influência real. É isso que separa 1% de todos os outros. Não é dinheiro, nem talento, nem mesmo inteligência, mas pensamento estratégico, uma compreensão profunda e inabalável das pessoas, a capacidade de adiar a gratificação, a clareza implacável sobre o que importa e o que não faz, uma recusa em viver a vida como uma reação. Estes são os padrões de poder. Você nunca deveria aprender isso. Essa é a verdade. Era para ser previsível, deveria ser gerenciável, deveria permanecer macio, mas você não. Você quebrou o script. Você abriu o livro proibido. Você viu o aviso e leu de qualquer maneira. Agora a porta está aberta. E se isso despertou algo em você, algo velho, algo poderoso, não pare por aqui, porque este é apenas o começo. Há um mundo inteiro sob a superfície onde a influência não é falada, ela é exercida. Onde as palavras não são jogadas, elas são calculadas. Onde a aprovação não é implorada, ela é vencida através da precisão. Eu provavelmente não deveria ter te ensinado isso, mas aqui estamos nós. Se você estiver pronto para se aprofundar, se estiver pronto para desbloquear as estruturas psicológicas que deixam as pessoas desesperadas para obter sua aprovação, continue. Mas eu te aviso agora, uma vez que você ouvir, não há como voltar atrás. A toca de coelho não termina onde você acha que acontece. Siga e continue. E somente aqueles dispostos a se tornar inabaláveis sobreviverão à descida. Mas você foi construído para isso.